Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar a nossa quinta semana do nosso treinamento de liderança com princípios bíblicos. Nessa semana, nós vamos estudar a lei da adição. Quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. Depois de aprender a lei da adição, você nunca mais terá dificuldades para agregar valor ao servir os outros. Você torna as coisas melhores para as pessoas que o seguem. 90% das pessoas que agregam valor às outras o fazem de forma intencional. As pessoas que fazem a maior diferença parecem entender isso. Então, se você pensar em algumas das pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, por exemplo, Martin Luther King Jr., Madre Teresa, o bispo Desmond Tutu, você verá que esses líderes eles eram menos interessados em sua posição e muito mais interessados no impacto positivo que tinham sobre os outros. Se você ler os seus escritos ou estudar a vida deles, você vai perceber que eles queriam tornar as coisas melhores para os outros. Queriam agregar valor à vida das pessoas. Elas não tinham o objetivo de ganhar o prêmio Nobel. Elas desejavam realizar um trabalho nobre. Um trabalho nobre para os outros seres humanos, seus companheiros de jornada nesse mundo. Martin Luther King, ele marchou pelos direitos civis. A Madre Teresa, ela cuidou dos doentes e criou lugares onde outros poderiam fazer o mesmo. A intenção, veja bem, a intenção é sempre a mesma: agregar valor. Quando você agrega valor às pessoas, você as eleva, você as ajuda a avançar, as torna parte de algo muito maior que elas mesmas. Você ajuda elas a se tornarem aquilo para que elas foram criadas. E nesse primeiro dia, iniciando a quinta semana, o pensamento de liderança para hoje é: os líderes conquistam o direito de serem ouvidos. Tal como qualquer outro líder, Samuel, ele não começou como uma Madre Teresa. A sua habilidade de falar sobre a vida das pessoas cresceu e se desenvolveu com o passar do tempo. Ele começou muito cedo. As pessoas começaram a ouvi-lo desde os tempos de que ele era menino. Então, tão logo ele ficou estabelecido como uma voz de autoridade e manteve o mesmo nível de influência por toda a sua vida. Samuel era especial desde o nascimento, porque ele era a resposta de uma oração. Desde muito pequeno que ele foi colocado aos cuidados do profeta Eli, o sumo sacerdote e juiz de Israel. O primeiro registro que temos de sua fala ao estilo de Madre Teresa, por exemplo, ocorreu quando Samuel falou a Eli sobre a profecia que recebera com referência à família do velho sacerdote. Então, à medida que ele crescia, a autoridade de Samuel aumentava. As Escrituras nos dizem que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Veja bem, o nível de influência de Samuel sobre as pessoas continuou a crescer por toda a sua vida. Ele era respeitado como profeta porque falava por Deus. Mas com o passar do tempo, também se tornou juiz de Israel, uma posição similar à do rei.
Ele era o líder civil e militar da nação. Quando a gente lê em 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 15, julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Isso coloca Samuel em uma posição verdadeiramente singular. Veja bem, antes de Cristo, Samuel foi a única pessoa da história de Israel que desempenhou as funções de profeta, sacerdote e rei. Então, não é de se admirar que as pessoas o ouvissem e seguissem a sua liderança. Exatamente por ter ocupado funções tão importantes, você pode ter tentado até pensar que as pessoas davam ouvido a Samuel apenas por causa da sua posição. Mas a sua liderança não se dava em função dos cargos de Samuel, ainda que fossem títulos impressionantes. Não há dúvidas de que ele era uma Madre Teresa. Você pode se certificar disso observando os eventos que se seguiram de um dado momento em que o povo não ouviu a Samuel, o pedido por um rei. Deus deu a Samuel a autoridade para ungir um rei para Israel. E em obediência a Deus, Samuel colocou Saul no trono. Lembra de Saul? Substituindo a si mesmo como um líder civil e militar. Embora Samuel não estivesse sentado no trono, o povo ainda dava ouvidos a ele e reconhecia a sua voz como a de um líder. Quando ele falava, quando Samuel falava, todo mundo ouvia. Leigos, profetas, líderes, seguidores, servos e reis. Quando ele conclamava os guerreiros de Israel à batalha, eles lutavam. Quando chamava o povo de Deus ao arrependimento, eles se arrependiam. Quando chamou um rei para ser entronizado, ele surgiu. Ele foi a pessoa de maior influência de sua geração. E quando ele morreu, as pessoas se lamentaram. Elas sabiam que haviam perdido um verdadeiro líder e um grande homem de Deus. Então, para finalizar esse primeiro dia, eu queria deixar uma reflexão para vocês. Há alguém, existe alguém ouvindo você? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.